Olá, meu nome é Guilherme Dornelles Espíndola, sou aluno, então, da Uninter, acadêmico de História, e eu vou falar um pouquinho, então, sobre a inflação na década de 80 e 90, na hiperinflação que a gente teve. Estou fazendo essa atividade de forma adaptada, devido a ser um aluno com TEA, né, com autismo, no nível de suporte leve, altas habilidades e TDAH. Né? Isso consta, então, lá na mensagem da tutoria. Enfim, continuando, então. Através, então, das pesquisas que eu fiz, né, para essa apresentação desse trabalho, foi visto, então, que a inflação nesse período, principalmente da década de 80 e início da década de 90, até mais ou menos 95, 96, a gente teve, então, a hiperinflação no Brasil, que ocorreu, então, através da crise do petróleo. E aí, depois disso, desse processo histórico, a gente tem, então, uma superinflação e o aumento de preços do dia a dia, do cotidiano, tá? Então, eu venho falar um pouco como que as pessoas, elas, como esses hábitos econômicos, né, eles transcenderam através da história. Então, sobre esse medo, né, o medo da falta, o medo da mudança econômica, né, e o medo, como que isso impacta ainda a vida das pessoas, na forma que as pessoas costumam lidar com as suas compras no cotidiano, e falar também um pouquinho aqui da minha questão regional, já que é uma atividade local regional, sobre a questão, então, do Sul, né, do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui Porto Alegre, tá? E vou trazer também um pouco de história oral, né, que é importantíssima para que a gente consiga utilizar como né, um movimento de busca de fonte histórica e sempre analisando ela e embasando ela de forma crítica, né, que a história é uma ciência, enfim, e a gente consegue ter esse paralelo. Então, é importante entender que aconteceu devido a isso, e que então os preços eles modificavam muito. Então as pessoas elas tinham que estar buscando sempre melhores preços, e às vezes uma compra ela acontecia de uma forma muito demorada, porque então as pessoas buscavam um produto, por exemplo, eu vou comprar uma banana que hoje custa X, amanhã tá 30, 40, 50, 60%. Alguns produtos mudavam até 200% de diferença, e isso causava um medo da falta do produto, porque muitas vezes os mercados regulavam a quantidade desses produtos, o que de certa forma era bem prejudicial, porque as pessoas então já iam, né, buscar esses produtos, e existia falta também. E a gente também analisa a questão não só da falta, mas que o hábito da compra era ir comprar, então, né? Normalmente as pessoas faziam aquele rancho, como a gente chama aqui no sul, né? Tem muita gente que diz ir ao mercado em outros locais. Aí eu vou trazer para minha regionalidade, né? O rancho. O rancho aqui, né, de uma forma bem coloquial, é ir ao mercado e comprar bastante, né? Que dê para o mês inteiro. Porque muitas vezes essa lógica foi criada aqui, né? E essa prática cultural do medo da mudança, né? No outro dia ou no outro mês, esses então preços sofrerem essa inflação e a pessoa então não conseguir comprar mais os mesmos produtos. E de certa forma a gente consegue ver aqui, por exemplo, em algumas famílias, que a gente chama de duas formas, e aí utilizando também o vocabulário regional, né, que é o pinga-pinga, as pessoas que fazem a compra através do pinga-pinga, então elas vão uma vez por semana, duas vezes, 3 vezes na semana, enfim, comprar suas compras, né, e normalmente essas pessoas elas têm uma questão financeira um pouco maior, né, ainda a gente tem essa diferença aqui. Claro, isso a gente não pode generalizar, mas é algo interessante de a gente né, da observação. E quem faz o rancho, né, que chega no último dia do mês ou no primeiro dia ali no mês subsequente e vai lá e compra, né, aqueles 2 carrinhos no supermercado, um carrinho inteiro, que é para dar para a família inteira. E que esse hábito, né, e é o hábito da procura, da promoção, o hábito, né, da comparação, ele se tem de uma forma muito mais enérgica, né, posterior aí aos anos 90 do 2000, devido a esse medo, né? Isso mostra o quanto uma sociedade ela vai se moldando através de um fato histórico.
E a gente vê muito isso também porque a gente tem um antropólogo maravilhoso no Brasil, que é o Roque de Barros Laraia, e ele traz essa questão de que tudo é cultural e que a cultura ela vai perpassando de geração em geração. Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso não ter me questionado na infância o porquê que eram feitos esses ranchos tão grandes, que foi devido a uma questão de fato histórica, mas que é uma coisa que continua. Talvez eu não vá fazer um rancho tão grande, né, para ter todos os alimentos no mês, mas de repente a minha família que passou por esse processo histórico ainda continua devido a esse medo que foi criado. E muitas pessoas que não passaram por esse período podem estar fazendo porque os pais faziam. Então isso é algo bem interessante da gente analisar dentro de uma perspectiva histórica de que o movimento muitas vezes ele é criado, né, a partir de algo, né, que é estabelecido ali no passado. Então, como que isso foi combatido, né? Foram criados alguns planos, a gente tem o plano cruzado, o plano Bressel, Verão, enfim, mas o Collor, que foi desastroso, né? Então foi um plano, esse eu vou dar um pouco mais de ênfase aqui. Infelizmente as pessoas tiveram seus valores, alguns valores retidos, né? Que o governo pensou então em fazer uma estratégia econômica aí para sanar e resolver essa inflação que não deu certo e traumatizou muita gente, inclusive, né? E também traz algumas modificações financeiras. Algumas pessoas ainda têm medo, né, de colocar, fazer poupanças. Então a gente tem essa a questão também. Isso é um marco histórico que a gente tem, infelizmente, ruim, né, dessa tentativa, mas é algo que marca as pessoas no cotidiano ainda atual. A gente então teve ali em 1990 essa questão então do plano Collor, então a gente vem com a resolução, né, com o plano real, modificando a moeda aí, que ela era cruzada, ela depois tem o cruzeiro, a gente tem essas moedas, ela passa então aí para o real, e aí dentro desse plano, dentro desse contexto, foi, né, feito algumas medidas para que não haja também tanta, né, compra, mas também que não haja tanta produção. E aí isso a gente consegue ter uma balança bem interessante aí de produção, de consumo, para que não haja uma inflação tão alta quanto antes. A gente tem uma inflação ainda, né, todos os anos existe uma inflação ainda, mas a gente não consegue comparar ela com essa inflação do passado. Fechando então, né, os nossos trabalhos hoje, gostaria de agradecer pela oportunidade de trazer esse trabalho. Acho importante falar que a história oral é muito importante dentro da história para que a gente consiga trazer esses aspectos da vivência, do real, né? Então, o que mudou a partir disso, como que as pessoas falam sobre isso, né? Eu fui ouvir algumas pessoas e também a própria experiência de perceber isso dentro aqui da nossa realidade, né, aqui do Rio Grande do Sul, né, do sul do país, falo de Porto Alegre, para a gente conseguir entender então como que isso realmente impactou regionalmente, tá? Termino esse vídeo então agradecendo a toda a equipe, todo o suporte que a Uninter tem me dado, lembrando que essa a atividade ela está sendo adaptada, ela era para ser um podcast, ela foi adaptada então devido à minha necessidade enquanto uma pessoa autista com TDAH e altas habilidades. Agradeço, um abraço